Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Que o Mestre Jesus, então, nos envolva neste momento. E antes de começar, eu queria convidar todos e a todas a fazer uma pequena prece. Então, se você puder ficar de olhos fechados, ótimo. Se você preferir ficar de olhos abertos, também não tem problema. O importante é a gente entrar em sintonia. Sintonia e ligação com todos os nossos irmãos espirituais que já estão ao nosso lado neste momento, em especial o nosso anjo da guarda, que cuida e zela por nós desde o nosso nascimento. Vamos também sentindo um amor de mãe que nos envolve, é Maria de Nazaré que se aproxima de nós. Ela então nos embala nos seus braços de amor e vamos entregando a ela as nossas dores, as nossas angústias e aflições, e recebendo todo esse amor de mãe que nos acalma e nos renova a energia, a força para seguir em frente. Então a Mãe Maria nos leva até a presença de Jesus, o nosso irmão mais velho, o nosso mestre maior, a qual, neste momento, se apresenta diante de nós e estende as suas mãos de amor. E vamos vendo das mãos do Cristo brilhar uma luz intensa que se projeta sobre cada um de nós. Vamos sentindo a luz do Cristo nos envolver neste momento. Então, Jesus, ele nos convida a viver o seu Evangelho e nos leva à presença de Deus, nosso Pai e Criador. E só temos a agradecer tudo aquilo que acontece em nossa vida. Tanto os momentos de alegria, tanto quanto aqueles momentos não tão felizes assim, na certeza que tudo isso é para o nosso crescimento e para o nosso aprendizado. E como forma de gratidão, vamos entregando a Deus a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. E perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Bem, a reflexão que eu queria trazer hoje para todos, eu queria começar ela com uma história. É uma história de uma vida real. É uma história de um menino. Esse menino, eu tenho certeza que vocês não conhecem, mas eu conheço muito bem. Eu conheço ele muito bem. Esse menino nasceu ali no começo dos anos 70. Ele acabou sendo gerado de uma forma muito inesperada e, infelizmente, de uma forma também não muito planejada. Quando ele nasceu, a família, a mãe dele, não tinha nenhuma peça de roupa para que pudesse vestir ele. E naquela situação tão precária, a única ação que ela teve, então, foi oferecer aquele menino para os seus tios, para o irmão dela, poder criar. Então esse menino então foi adotado pelos seus tios e começou, né, a ser criado por eles, como se fosse um filho, até com tanto mais amor quanto os filhos desse casal. O tempo passa, esse menino cresce, ele, ele começa então a estudar, mas os estudos nunca foi o forte dele, nunca foi. Então ele cresce, era uma família grande, eram sete, no total sete irmãos. Os recursos eram muito escassos, mas nenhum deles passou fome, mas eram tudo muito restrito, não tinha nenhuma regalia. Mas aquele menino foi crescendo naquelas circunstâncias e ele chega à adolescência. Quando chega na adolescência, ele começa a se envolver, tem umas amizades diferentes e conhece um, um amigo que ia acompanhar ele
um amigo entre aspas, que ia acompanhar ele por longos anos à frente, que seria o álcool. Então ele começa a beber de forma despretensiosa, como só com os amigos, e aquilo vai se tornando um vício incontrolável. Bem, pausa na história agora. Quando a gente vê uma história como essa, a gente percebe o seguinte, dá aquela impressão que, nossa, parece que não vai dar certo, né? Isso aí não vai terminar bem. Isso tá com cara que vai dar ruim. Não dá essa impressão? E esse é o tema que eu queria trazer, né, para a nossa reflexão. Será que existe realmente criaturas de Deus, irmãos nossos, que eles são condenados, eternamente condenados? Será que tem irmãos nossos que não têm nenhum tipo de salvação? Quem responde essa pergunta é Cristo. Jesus responde essa pergunta de uma forma muito inteligente, através de uma parábola, de uma história. Essa parábola de Jesus é conhecida como a parábola da ovelha perdida, ou parábola da ovelha desgarrada. Essa parábola está no Evangelho de Lucas. E Jesus, ele diz exatamente assim: qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca ela alegremente nos ombros e vai para casa. E ao chegar em casa, reúne todos os seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois eu encontrei a minha ovelha perdida. Eu digo da mesma forma: haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Isso então está no Evangelho de Lucas. Mas vamos entender um pouquinho mais essa parábola. O que Jesus está querendo dizer nessa parábola? Então, quando Jesus está falando de ovelhas, a gente já se identifica. Jesus está falando de ovelhas, ele está falando de toda a humanidade, de todos nós, como um grande rebanho de ovelhas. O pastor, quem é o pastor nessa história, nessa parábola? O pastor, a gente entende que o pastor de toda a humanidade é o próprio Deus. É Deus como o grande pastor de todos nós. Mas essa figura do pastor pode ter outras interpretações que a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Mas um primeiro ponto que eu queria destacar, que é muito interessante, que percebam aí que quando Jesus ele fala dessa parábola, que tinham 100 ovelhas sendo cuidadas pelo pastor, e uma delas se perde. Então o pastor ele deixa as 99 ali e vai atrás daquela ovelha perdida, de uma delas. Então primeiro ponto que a gente percebe é o seguinte: aqui não é um problema de matemática. Se uma ovelha em 100, a gente está falando de 1% das ovelhas. 1% das ovelhas é muito pouco. É muito pouco. Perdeu 1% das ovelhas, uma ovelha. Fiquei com 99, perdi uma. Tá bom. Não ficou tão ruim assim. Mas espera aí, o problema não é matemático. O problema não é sobre lucros e nem sobre perdas e nem, né, sobre aquilo que foi perdido ou que foi ganhado. Aqui a gente percebe que Jesus se está dando um peso, que existe um sentimento de importância do pastor para cada uma das ovelhas. Então, aquela ovelha que foi perdida, o pastor tem um sentimento de importância por ela, que a gente pode até chamar de amor,
que faz com que ele não se satisfaça com as 99. Ele não se satisfaz com as 99 ovelhas, ele vai atrás daquela ovelha. E é interessante porque ele vai atrás dela porque ele sabe que aquela ovelha que está desgarrada, ela está sozinha, ela está perdida, ela está em perigo. Porque as 99 estão lá, protegidas pelo próprio rebanho. Então, ele sente um desejo enorme de trazer essa ovelha de volta para cuidar dela, porque ela está em perigo. Quando a gente vê e traz isso para a figura do que Jesus está querendo dizer, Jesus está falando assim: olha, nenhum filho de Deus fica desamparado. Deus não desampara nenhum dos filhos. E é nenhum mesmo. Como eu falei lá no início, você pode pensar no maior criminoso, você pode pensar no ser humano mais cruel, naquele ser humano mais repugnante que passou na face da Terra. Nem mesmo ele, que a gente pode considerar como a ovelha mais perdida de todas, todos eles ainda vão ser resgatados em algum momento. Todos eles, em algum momento, vai retornar aos cuidados do pastor. Nessa parábola, ele está deixando claro uma coisa para nós. Não existe o inferno eterno. Sabe aquela história? Várias correntes do cristianismo pregam que existe um inferno eterno, aonde aqueles que são julgados no juízo final, aqueles que não vão para o céu, eles são destinados ao inferno. E é um inferno de sofrimento eterno. Aí a gente fica se perguntando, mas peraí, se nenhuma ovelha vai se perder, como que pode existir um inferno eterno? Então Jesus, ele já acaba com essa história de um sofrimento eterno para os filhos de Deus. A gente pode pensar até, sabe no quê? Naquelas pessoas que atentaram contra a sua própria vida. Tem um livro muito bonito chamado Memórias de um Suicida. E esse livro relata a história de um espírito que cometeu um suicídio. Ele cometeu um suicídio e conta a história dele depois da morte. O que aconteceu com ele depois da morte? E ele depois da morte, ele entra numa zona de sofrimento, sofrimento esse que ele mesmo próprio provocou para ele, mas era uma zona transitória, era um sofrimento para que é, ele pudesse cair em si, ele pudesse abrir a sua consciência em função do ato que ele cometeu. Então, quando ele está nessa zona de sofrimento, relata no livro que em um determinado momento ele está lá naquele local, aquele local é sombrio, escuro, e ele vê um grupo, uma caravana de espíritos chegando. Eram espíritos de luz chegando naquele local escuro. E ele começa a prestar atenção naquela caravana e ele percebe que alguns espíritos na frente levavam um mastro com uma bandeira. E naquela bandeira estava escrito, né, uma sigla, LSM. E aí ele descobriu que aquela caravana era conhecida como a Legião dos Servos de Maria. Era uma equipe espiritual, era uma fraternidade, uma união de espíritos que tinha como trabalho fazer o resgate de espíritos nessas regiões aonde haviam espíritos suicidas, espíritos que tiraram a própria vida. Então, olha como é grande a misericórdia de Deus. Não desampara nenhum dos seus filhos. Mas tem outro ponto que é interessante nessa história de Jesus, que quando o pastor ele encontra a ovelha, ele não encontra a ovelha e dá um sermão na ovelha. Não dá um sermão nela.
Não esculacha a coitada da ovelha. Né? Você é uma burra. Por que você se perdeu? Como você pode fazer isso? Não faz nada disso. Ele também não pega uma corda, amarra no pescoço da ovelha e sai arrastando a ovelha. Agora, você vai andar comigo tudo que você andou. Tudo que eu andei aqui para te encontrar, você vai andar agora também. E arrasta a coitada da ovelha. Não faz nada disso. Ele faz exatamente o contrário. Ele vai lá, ele pega a ovelha, coloca sobre os seus ombros amorosamente e leva de volta, feliz, contente, sem nenhum constrangimento, sem nenhuma humilhação, somente cuidado e zelo pela ovelha. E Deus, dentro do seu infinito amor e misericórdia, ele age da mesma forma para conosco. Quando a gente desperta, espiritualmente falando, a gente desperta para ser alguém melhor, Deus, ele espera esse momento de forma muito paciente. Tem uma frase de Emmanuel, o mentor do Chico, que diz que Deus, ele não age pela violência, ele age pela paciência. Então, pacientemente Deus espera encarnações e encarnações, e aí a gente vai entendendo que dentro da proposta da doutrina espírita, a gente tem várias e várias oportunidades para reencarnar aqui na Terra até chegar o momento do nosso despertar. E Deus espera ali, sem afobação, sem nenhuma violência, esperando o momento de cada um despertar para que a ovelha de fato seja resgatada. Independente dos nossos atos, Jesus, ele é Deus, ele continua nos buscando. Ele continua tentando nos resgatar. Bem, para terminar, eu queria colocar mais um ponto. Mas a gente sabe que Deus é o grande pastor desse rebanho de ovelhas que é a humanidade. Mas será que o pastor pode ser outro além de Deus? Tem uma frase de André Luiz, um dos espíritos que ditaram vários livros para o Chico Xavier. Ele diz assim, que o Criador, ele atende a criatura por intermédio das próprias criaturas. Então, o que André Luiz está querendo dizer? Que todos nós, então, podemos, de alguma maneira, nos tornar o pastor que Deus envia em busca de uma ovelha que está perdida, em busca de uma ovelha que está desgarrada. Essa ovelha pode ser um familiar complicado, um colega de trabalho que está desequilibrado, uma pessoa que está precisando de um ombro amigo, uma palavra de consolo, uma palavra de auxílio. Então nós podemos nos colocar, nós temos a oportunidade de, na nossa encarnação, de também fazer esse trabalho de pastor e resgatar alguma ovelha. E aí, para dar um exemplo disso, eu queria terminar a história. Aquela história daquele menino que eu comecei lá no início. Então, como eu falei, ninguém aqui conhece esse menino, mas eu conheço muito bem, como eu disse, porque ele é o meu irmão mais velho. Então ele, na adolescência, ele encontrou o álcool e ele se envolveu de uma tal maneira que foram longos anos de abuso do álcool. Então, a família toda se uniu para que ele pudesse se recuperar disso. A família fez de tudo. A gente tentou remédios para alcoolismo, a gente tentou, levou para a igreja evangélica, levou no centro espírita, a gente tentou internação,
E ele fugiu da internação algumas vezes. A minha mãe tentou até simpatia para ele parar de fumar e nada funcionava. E aí foram inúmeras noites que meus pais e nós também passamos totalmente acordados, sem saber onde ele estava e com aquela aflição de receber uma notícia pior. Foram anos de profundo sofrimento. E uma das cenas que mais me toca, que eu fiquei guardada dentro de mim, foi um final de semana, um domingo, que a minha mãe tinha feito o almoço do domingo, nós todos já tínhamos almoçado, e ninguém sabia o paradeiro do meu irmão. Ele já tinha saído de casa desde a sexta-feira, e ele não e ninguém sabia o paradeiro dele. Então, alguém, um vizinho, ele avisa que ele tinha sido encontrado, ele estava lá, jogado na porta de um bar, na rua, dormindo. E eu lembro da imagem da minha mãe, a minha mãe pegando um pote de sorvete, sabe, vazio, e fazendo uma marmitinha para ele. Porque naquele dia ela estava com muito receio dele chegar bêbado em casa e o meu pai ficar muito nervoso com ele. E a minha mãe vai lá, monta uma marmitinha e leva para ele comer na rua. Bem, o tempo passa, o tempo passa. E como que essa história termina? Quando fazer uma viagem no tempo agora, outubro de 2022. Outubro de 2022. Nesse dia, todos nós, os irmãos, a gente se reuniu para dar uma festa para os meus pais, uma festa de bodas de diamante, 60 anos de casado. Então, todos os filhos reunidos ali naquele momento, e a gente decidiu fazer uma homenagem aos nossos pais. Eles ficaram em um determinado momento da cerimônia, eles ficaram sentados na frente, assim, né, da plateia ali, e dos convidados, e cada um de nós pegou o microfone na frente deles e disse alguma coisa para eles. Falou do amor, do reconhecimento, né, de cada um para com eles. Foi um momento muito emocionante. Mas mais emocionante ainda quando o meu irmão subiu à frente. Meus pais faziam 60 anos de casado. E ele, naquele dia, estava fazendo também 12 anos que já não bebia mais. E ele, quando ele pegou o microfone, ele olhou para os meus pais e ele olhou para todos os convidados e ele disse assim: bem, vocês conhecem a minha história, vocês sabem por tudo aquilo que eu passei, que eu vivi, vocês sabem como foi difícil, foi muito mais difícil para essas duas pessoas que estão aqui na minha frente. Eu sei que muitas pessoas falaram para os meus pais desistirem de mim. Muitos falaram que eu não tinha jeito. Mas eu queria aqui, nesse momento, na frente dos dois, do meu pai e da minha mãe, agradecer a eles. Agradecer a eles por eles não terem desistido de mim. Por eles, por mais que tudo aquilo que tenha acontecido, por mais dor que eu causei a eles, eles nunca desistiram de mim. Então, se eu estou aqui hoje, é por conta deles. Então, nós podemos sim ser pastor e, em algum momento, resgatar alguma ovelha perdida. E que possamos sentir esse momento e não desperdiçá-lo. Então, para terminar, queria convidar todos a fechar os olhos novamente, em gratidão a todos os nossos irmãos espirituais que estão conosco, a nossa Mãe Maria, ao Mestre Jesus e a Deus
por todo o amor que derrama sobre nós. E vamos aproveitando para doar o sentimento mais puro e verdadeiro a todos os nossos irmãos em sofrimento, aqueles que estão passando por problemas de saúde, problemas financeiros, problemas emocionais. Vamos desejando o melhor a todos os nossos irmãos que estão abandonados nas ruas, nas casas de repouso e as crianças nos orfanatos. Vamos desejando também que o Pai leve todo o seu amor aos países em guerra, às pessoas que estão em zonas de sofrimento e a todos os governantes. E também vamos desejando que esse amor seja levado a alguma pessoa que você sabe que está precisando e está passando pela sua cabeça nesse momento. E que essas mesmas boas vibrações cheguem aos nossos familiares, eles possam também sentir esse amor e que esse amor retorne a nós. Retorne a nós, renovando em nós a nossa fé e esperança e força para que a gente siga em frente nessa jornada. Muito obrigado, Pai, pelo teu amor e fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Muita paz e muita luz a todos.